Aquele cheiro a desinfetante e o peso dos olhos de toda a gente no tribunal, cada um a formar o seu julgamento silencioso. Eu sentia tudo isso. Para eles, eu era só a Ana, uma mãe, talvez um pouco desorientada, com um vestido de loja em segunda mão, contra o João, um magnata da tecnologia, um tubarão com um advogado que cobrava fortunas e milhões no banco. Viam-me como fraca, isolada. Achavam que me podiam despir da minha dignidade e deixar-me sem nada. Mas o João tinha esquecido um detalhe crucial, algo que ele nunca se dignou a perguntar. Quem era a minha família, na verdade? E quando as portas do tribunal se abriram no terceiro dia, ele percebeu que assinar aqueles papéis de divórcio tinha sido o maior erro da sua vida. A caneta a raspar no papel soou mais alto que um grito no silêncio estéril do escritório de advocacia. O João Reynolds nem sequer levantou os olhos do telemóvel enquanto empurrava o documento pela mesa de mogno. Assina, Ana, disse ele, a voz num tédio palpável. Não tornes isto feio. Sabes que não tens dinheiro para lutar contra mim. Anna Collins. Reynolds, por enquanto, olhou para a oferta de divórcio. Era um insulto. 10 anos de casamento. Tinha sido o seu apoio quando ele programava no nosso apartamento infestado de baratas no porto. Tinha feito turnos duplos num café para pagar os servidores da primeira startup dele. Tinha criado a nossa filha, a Sofia, praticamente sozinha, enquanto ele fazia contactos até às 3 da manhã. E agora que a Reynolds Tech era pública e o João era a face da inovação moderna, eu era um acessório que não combinava com o seu novo estilo de vida. João, disse eu, a minha voz a tremer um pouco. Isto não me dá nada. Nenhuma pensão de alimentos, só visitas de fim de semana à Sofia. Eu sou a mãe dela. Finalmente ele levantou os olhos. Os seus olhos, antes tão acolhedores, estavam agora frios e duros como aço polido. Ajeitou a gravata de seda. Estás desempregada, Ana. Não tens residência própria. A minha equipa legal argumenta que não podes dar a estabilidade de que a Sofia precisa. A Carla e eu temos uma casa maravilhosa preparada para ela. Carla. O nome pairou no ar como fumo tóxico. Carla Silva era a gestora de relações públicas do João, de 24 anos. Era esperta, loira e tudo o que eu não era. Estás a deixar-me pela tua empregada e a tentar tirar-me a minha filha. Afirmei, sem perguntar. Estou a seguir em frente, corrigiu o João, levantando-se e apertando o casaco. E estou a levar o que é meu. Foste ótima para o tempo das lutas, Ana, mas não és feita para o sucesso. És simples. Vens de Nenhures, não tens contactos, não tens um curso, não tens garra. Ele inclinou-se, o seu perfume a dominar os meus sentidos. O Pedro Costa é o meu advogado. Nunca perdeu um caso de divórcio em 20 anos. Se isto for a julgamento, ele vai destruir-te. Vai desenterrar todas as vezes que levantaste a voz, todas as vezes que chegaste 5 minutos atrasada para ir buscar a Sofia e vai pintar-te como incapaz. Assina o papel. Aceita o pouco que te ofereço. Volta para a tua terra poeirenta de onde vieste, no Alentejo. Eu olhei para as minhas mãos. Estavam secas de lavar louça e jardinagem, a vida simples que o João dizia amar. Senti uma estranha sensação no peito. Já não era medo. Era uma pedra fria e pesada a assentar no meu coração. Não assinei. Empurrei o papel de volta. Vemo-nos no tribunal, João. O João riu. Foi uma risada genuína, incrédula. Está bem, Ana. Não digas que não te avisei. Quando o Pedro acabar contigo, não vais ter dinheiro nem para um bilhete de autocarro para sair daqui. Ele saiu a enviar uma mensagem a Carla antes mesmo de a porta se fechar. Eu fiquei sentada sozinha na sala de conferências. Esperei 1 minuto inteiro para ter a certeza de que ele tinha ido embora. Depois, peguei na mala e tirei um telemóvel antigo e gasto que guardava para emergências. Disquei um número que não ligava há 12 anos. Tocou uma vez.
Alô? Uma voz rouca e profunda atendeu. Tio Afonso, sussurrei, uma lágrima finalmente a escapar. É a Sammy. Eu... Eu acho que preciso de voltar para casa. Mas primeiro tenho um problema. Houve uma pausa do outro lado, seguida pelo som de uma cadeira a arrastar, como se o homem se tivesse sentado direito. Que tipo de problema, Samantha? Uma guerra, disse eu. Então diz ao teu pai para preparar o jato, disse a voz calmamente. Estamos a caminho. O Tribunal da Relação de Lisboa era imponente, mas o Pedro Costa fazia-o parecer a sua sala de estar pessoal. O advogado do João era uma lenda na cidade, um homem conhecido por sorrir enquanto desmembrava os seus adversários. Eu estava sentada na mesa da defesa. Ao meu lado estava o meu advogado, um homem chamado Dr. Martins. O João tinha rido quando o viu. O Dr. Martins era um advogado nomeado pelo tribunal porque o João tinha bloqueado todas as nossas contas conjuntas. Era um homem idoso com um fato amarrotado e manchas de café na gravata. Passou a maior parte da manhã a mexer em papéis e a parecer confuso. O João estava do outro lado, a parecer que posava para uma capa de revista. A Carla estava na galeria lá atrás dele, a usar um vestido azul marinho modesto que gritava madrasta responsável. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. Juíza Beatriz Gomes. A juíza Beatriz Gomes era uma mulher severa que não tolerava disparates. Estamos aqui para a dissolução do casamento entre João Reynolds e Ana Collins, disse a juíza Gomes. Senhor Pedro Costa, pode começar a sua declaração de abertura. O Pedro levantou-se abotoando o casaco. Não usou notas. Caminhou em direção à juíza, irradiando confiança. Vossa Excelência, começou o Pedro, a sua voz suave como veludo. Este caso é trágico, não por causa do divórcio, mas por causa da dissimulação. O meu cliente, Sr. Reynolds, é um homem que se fez a si mesmo. Construiu um império do nada. Trabalhou 18 horas por dia para dar uma vida de luxo à sua família. E o que recebeu em troca? Ele virou-se e apontou um dedo bem cuidado para mim. Uma parceira que se recusou a crescer. Uma parceira que provaremos ter sido negligente, emocionalmente instável e simplesmente incapaz de criar uma criança no ambiente a que ela está habituada. Não estamos apenas a pedir a separação. Estamos a pedir a custódia total da filha menor, Sophia Reynolds, para a salvar de uma vida de mediocridade e negligência. Eu olhei em frente. Conseguia sentir o sorriso do João a queimar minha face. A senhora Collins, continuou o Pedro, a passear em frente à minha mesa, não tem rendimentos, não tem um sistema de apoio familiar. Os pais dela, como ela própria referiu no seu depoimento há anos, estão fora da cena. É uma mulher sozinha, sem recursos. Como poderá ela cuidar de uma criança? Foi brutal. Durante 3 horas, o Pedro desfilou testemunhas. Chamou a ama que o João tinha contratado sem me perguntar, que testemunhou que eu deixava a Sofia ver demasiada televisão. Chamou uma vizinha que alegou que eu uma vez parecia estressada enquanto fazia compras. Cada palavra era uma versão distorcida da verdade. O João estava a ganhar. Estava a pintar um quadro de mim como uma mulher patética e solitária que se aproveitava da sua genialidade. Quando chegou à altura do interrogatório, o Dr. Martins, o meu advogado, levantou-se com alguma instabilidade. Sem perguntas, Vossa Excelência, murmurou ele. O João soltou um bufo de riso alto, que rapidamente disfarçou com uma tosse. A Carla riu na parte de trás. A juíza olhou por cima dos óculos. Sr. Dr. Martins, tem a certeza? A personagem da sua cliente está a ser completamente descredibilizada aqui. Estamos à espera, Vossa Excelência, disse o Dr. Martins, a sua voz estranhamente calma para um homem que parecia estar a dormir. À espera de quê? A juíza Gomes estalou. Isto é um tribunal, não uma paragem de autocarro. Das testemunhas de caráter, disse o Dr. Martins. A minha cliente apresentou uma lista revista de testemunhas esta manhã.
Foi aprovada pela secretaria às 8h55 da manhã. O Pedro levantou-se irritado. Não vi esta lista. Isto é uma tática de surpresa, Vossa Excelência. Está dentro do procedimento, disse o Dr. Martins, mexendo nos papéis. Temos o direito de chamar membros da família para testemunhar sobre a aptidão da mãe. O João inclinou-se para o Pedro. Membros da família? Ela não tem família nenhuma. Disse-me que era órfã de um parque de caravanas no Alentejo. Por isso é que ela se agarrava tanto a mim. O Pedro acenou com a mão de forma desdenhosa. Deixa-a chamá-los. Quem é que vai entrar por aquela porta? Algum primo caipira. Só vai ajudar o nosso caso, João. Deixa a juíza ver de que lixo ela vem. Muito bem. A juíza Gomes suspirou. Chame a sua primeira testemunha. Finalmente eu mexi-me. Sentei-me mais direita. O descaimento nos meus ombros desapareceu. Virei a cabeça para o João. E pela primeira vez em meses, sorri. Não foi um sorriso bonito. Foi o sorriso de uma predadora a ver uma armadilha a fechar-se. A defesa chama o general Afonso Pinhão. As portas duplas na parte de trás da sala do tribunal não se abriram apenas. Foram empurradas por dois homens de fatos escuros com auriculares. O João franziu a testa. Segurança. Depois, um homem idoso entrou. Usava uma bengala, mas andava com a postura de um homem que era dono do edifício. Usava um fato que custou mais do que o carro do João. O cabelo branco estava penteado para trás e os olhos eram de um azul penetrante, exatamente o mesmo tom dos meus. A sala do tribunal ficou em silêncio. O Pedro, que estava a verificar o relógio, congelou. O seu rosto empalideceu. Quem é aquele? Sibilou o João. O Pedro não respondeu. Estava a olhar para o homem. Indique o seu nome e relação com a arguida, disse o oficial de justiça. O homem idoso subiu ao estrado, olhou para mim com pura adoração, depois virou o seu olhar de desprezo gelado para o João. O meu nome é Afonso Pinhão, ele trovejou, CEO da Kingsman Global Shipping and Logistics, antigo embaixador nas Nações Unidas. E sou o pai da Ana. O queixo do João caiu literalmente. Oposição. Sou, gritou Pedro, levantando-se demasiado depressa, derrubando a cadeira. Isto é impossível. A mulher do meu cliente é do Alentejo. O nome de solteira dela é Collins. O Afonso Pinhão inclinou-se para o microfone. Ela usou o nome de solteira da mãe para evitar pessoas como você, Sr. Reynolds. Pessoas que só querem dinheiro. Ela queria encontrar alguém que a amasse por quem ela era. E achou que tinha encontrado isso em si. Claramente estávamos todos enganados. Um murmúrio correu pela sala do tribunal. Repórteres nas últimas filas começaram a teclar furiosamente nos seus telemóveis. Isto é um circo, gritou Pedro. Sente-se, Sr. Pedro Costa, ordenou a juíza Gomes, parecendo intrigada. Sr. Pinhão, pode prosseguir. O Afonso acenou com a cabeça. Disse que a minha filha não tinha recursos, não tinha apoio. Sr. Reynolds opera uma empresa de tecnologia que depende de microchips de Taiwan, correto? O João piscou atordoado. Sim. A Kingsman Global gere 80% do transporte de carga para esses chips, disse o Afonso calmamente. Desde esta manhã, ordenei um congelamento de todas as remessas da Reynolds Tech, aguardando uma revisão dos padrões éticos na sua cadeia de fornecimento. Não pode fazer isso, gritou João levantando-se. Isso vai levar-me à falência em uma semana. Então talvez, disse o Afonso, um sorriso cruel a brincar nos seus lábios. Devia ter lido o contrato pré-nupcial com mais atenção, ou melhor ainda, tratado a sua esposa com respeito. Mas não sou o único aqui. Disse que ela não tinha família. Convidou o clã inteiro para o abate miúdo. O Afonso apontou para as portas. Conheça os irmãos dela. O silêncio na sala de tribunal foi absoluto, exceto pelo teclar frenético dos estenógrafos, a tentar acompanhar a realidade que mudava de eixo.
Afonso Pinhão permaneceu no estrado, um titã esculpido em granito, observando as portas para as quais acabara de apontar. Entraram dois homens, não andaram, eles ocupavam o espaço. Ambos eram altos, construídos como atletas de futebol americano, mas vestidos em seda italiana. Partilhavam os meus marcantes olhos azuis, mas onde os meus sempre foram suaves, os deles eram predatórios. O primeiro homem, talvez com 40 anos, vestia um fato cinzento carvão feito com precisão cirúrgica. Não carregava nada além de um tablet fino. Olhou para o João Reynolds da mesma forma que um bioquímico olha para uma placa de Petri particularmente interessante, mas em última análise descartável. O segundo homem era ligeiramente mais jovem, com uma energia mais afiada e agressiva. Não olhou para o João de todo. Os seus olhos fixaram-se instantaneamente no Pedro Costa, o advogado lendário do João, e pela primeira vez na sua carreira, o Pedro parecia querer rastejar debaixo da mesa. "Apresentem-se ao tribunal", disse a juíza Gomes, inclinando-se para a frente, o seu tédio anterior completamente evaporado. O primeiro homem aproximou-se da grade perto da minha mesa. Colocou uma mão gentilmente no meu ombro. Cobri a mão dele com a minha, um gesto silencioso de solidariedade inquebrável. "Tiago Pinhão", declarou, a sua voz um suave barítono que ecoou ligeiramente. "Sócio-gerente na Sovereign Capital, Nova York. Eu lido com o portfólio de investimentos da família." O segundo homem encostou-se casualmente à grade com um sorriso de escárnio. "Vasco Pinhão, sócio sênior na Cromwell and Sterling, Lisboa. Eu lido com os problemas da família." O João parecia frenético. "Pedro, faz alguma coisa! Quem são estes tipos?" O Pedro estava pálido. Inclinou-se perto do João, o seu famoso sussurro confiante substituído por um silvo de puro pânico. "Seu idiota. Completamente. A Sovereign Capital é basicamente dona da Nasdaq. E o Vasco Pinhão, ele foi o procurador-geral adjunto mais jovem da história antes de ir para o privado. Ele come juízes do Supremo Tribunal ao pequeno almoço. Tu não te casaste com uma ninguém, João. Casaste-te com a realeza americana." "Senhor Dr. Martins", a juíza Gomes dirigiu-se ao meu advogado aparentemente sonolento. "Estes homens estão na sua lista de testemunhas?" O Dr. Martins levantou-se. De repente, não parecia nada sonolento. Os seus olhos estavam afiados. "Estão, Vossa Excelência. Chamamos o Sr. Tiago Pinhão ao estrado como testemunha especialista em relação aos bens conjugais." O Afonso desceu, olhando para o João uma última vez antes de se sentar na primeira fila, logo atrás de mim. O Tiago subiu ao estrado. "Senhor Pinhão", começou o Dr. Martins, "o Sr. Reynolds alega que a minha cliente está destituída e não contribuiu em nada para o seu sucesso financeiro. Pode falar sobre isso?" O Tiago tocou no seu tablet, emparelhando-o com o grande monitor do tribunal. Uma folha de cálculo complexa apareceu. "Certamente", disse o Tiago. "Foi divertido ler os primeiros autos do Sr. Reynolds. Ele alegou um patrimônio líquido de aproximadamente 400 milhões de dólares, ligado principalmente às ações da Reynolds Tech. Uma soma substancial, sem dúvida, mas incompleta." O João levantou-se. "Isso é informação confidencial. Não pode mostrar isso." "Sente-se, Sr. Reynolds", estalou a juíza Gomes. "Oposição indeferida." O Tiago deslizou o tablet. Um novo diagrama apareceu mostrando uma teia de empresas de fachada offshore. "O João cometeu um erro amador comum", explicou o Tiago à juíza, soando aborrecido. "Quando começou a planear esse divórcio há 6 meses, coincidindo com a contratação da senhora Carla Silva, acredito que começou a desviar os lucros da empresa para contas localizadas nos Açores e em Genebra. Escondeu aproximadamente 150 milhões de dólares em dinheiro líquido para o manter fora do acordo." A galeria ofegou. Até a Carla, sentada atrás do João, parecia chocada. Ela olhou para a parte de trás da cabeça do João.
Ele disse-me que valia 400 milhões, mas tinha dinheiro escondido. Por que é que não me disse? O João gritou, a suar profusamente. Provas? Onde estão as suas provas? O Tiago sorriu finamente. As provas estão no ecrã, João. Veja, usou um banco de nível médio para essas transferências. A Sovereign Capital adquiriu esse banco há 3 dias. Nós somos os donos dos seus segredos agora. Ele virou-se para a juíza. Vossa Excelência, isto constitui fraude. Ele tentou esconder bens conjugais. Isso significa que a minha irmã tem direito não apenas à metade, mas potencialmente a todos os bens escondidos como penalidade. O Pedro tentou virar o jogo. Vossa Excelência, mesmo que estas alegadas irregularidades financeiras sejam verdadeiras, isso não altera o acordo de custódia. A mãe continua desempregada e sem casa. O Vasco Pinhão ainda encostado à grade Rio Alto. Desempregada? Pedro realmente não fez a sua devida diligência, não é? O Vasco segurou uma pasta amarela. A Ana afastou-se dos negócios da família para apoiar o marido. Foi uma licença sabática. Desde esta manhã, essa licença sabática terminou. Ela foi reintegrada no seu cargo na direção da Kingsman Global. O seu salário anual é de 2,5 milhões de dólares, sem incluir opções de ações. Ele atirou outro documento para a secretária do Pedro. Aterrou com um baque pesado. E quanto a uma casa, a família ela acaba de comprar a Quinta Wentworth, em Sintra, para ela. É uma propriedade com 12 quartos, com excelente segurança. A Sofia terá a sua própria ala. Está totalmente equipada, incluindo tutores. E, curiosamente, a mesma ama que o João acabou de despedir por testemunhar contra a Ana, nós recontratamo-la com o dobro do salário. O Vasco caminhou até ficar diretamente em frente ao João. Inclinou-se, a sua voz baixa, mas audível em toda a sala. Disse que ela era simples, João. Disse que ela era fraca. Confundiu gentileza com fraqueza. Confundiu silêncio com ignorância. Não partiu apenas um coração, pequeno homem. Declarou guerra a uma potência nuclear. O Vasco virou-se para a juíza. Vossa Excelência, face ao perjúrio demonstrado e à tentativa de fraude pelo Sr. Reynolds, pedimos a custódia total temporária imediata para Anna Kingsman, enquanto se aguarda uma investigação completa às práticas comerciais do Sr. Reynolds. A juíza Gomes olhou para o João, que estava a tentar afrouxar a gravata porque não conseguia respirar. Ela olhou para o Pedro, que estava derrotado. Ela olhou para mim, que estava sentada rodeada pelo meu poderoso pai e irmãos, não triunfante, mas tristemente vindicada. Preciso de um intervalo, disse a juíza Gomes, batendo forte no malhete. 30 minutos. Dr. Pedro Costa, sugiro que controle o seu cliente antes que o atire para uma cela por desacato. O corredor fora do tribunal era um pandemônio. A notícia tinha arrebentado. Alguém dentro do tribunal tinha tuitado as revelações em direto. O segredo Kingsman e a fraude Reynolds já eram trending topics globalmente. A ideia de que a simples dona de casa era, na verdade, a herdeira de uma das famílias mais ricas e secretas do mundo era como ouro para a comunicação social. O João Reynolds irrompeu pelas portas do tribunal, ladeado por uma Carla pálida e um Pedro furioso. Os jornalistas enxamearam-nos instantaneamente, microfones apontados como armas. Sr. Reynolds escondeu 150 milhões de dólares da sua esposa? João, as ações da Reynolds Tech estão a cair devido ao congelamento dos transportes? Carla sabia que ele ainda era casado quando começou o caso? O João abriu caminho por entre eles, o rosto uma máscara de raiva e terror. Encurralou o Pedro perto de um bebedouro. Arranja isto, Pedro! Disseste que ela não era nada. Disseste que isto seria fácil. O Pedro afastou a mão do João do seu fato caro. Não me toques. Mentiste-me, João. Disseste que ela era lixo de Alentejo. Se soubesse que o apelido dela era Pinhão,
Teria dito para lhe dares metade da empresa e implorares por perdão no primeiro dia. Sabes quem é o Vasco Pinhão? Ele pode fazer-me perder a minha licença até amanhã, à hora de almoço, só por desporto. A Carla puxou a manga do João. João, o que está a acontecer? As ações, as minhas opções, estão a afundar-se. Disseste que seríamos o novo casal poderoso. O João girou sobre ela, os olhos selvagens. A fachada de gênio da tecnologia calmo e calculista desapareceu completamente, revelando o homem desagradável e inseguro por baixo. Cala-te, Carla! Apenas cala-te! És estúpida! Quem se importa com as tuas opções agora? Estou prestes a perder tudo. A culpa é tua. Tu distraíste-me. Se não fosse por ti, a Ana não teria ido para a nuclear. A Carla recuou como se tivesse levado uma bofetada. As lágrimas encheram a sua maquilhagem perfeita. Minha culpa? Tu perseguiste-me. Disseste que ela era aborrecida e frígida e que precisavas de alguém ao teu nível. Sim. Bem, claramente calculei mal o meu nível, zombou o João. Sai daqui. Volta para o escritório e tenta virar isto, se é que ainda há uma empresa para onde voltar. Ele dispensou-a como uma serva. A Carla ficou ali, humilhada, apercebendo-se num único momento nauseante que não era a nova rainha. Era apenas o carro de fuga para um roubo que tinha corrido espetacularmente mal. Nesse instante, as portas do tribunal abriram-se novamente. O corredor acalmou-se instantaneamente. Eu emergi primeiro. Andava com uma nova cadência, o andar que aprendera em criança, o andar de quem sabe que está protegida. O Afonso estava à minha esquerda, o Tiago e o Vasco à minha direita. Formavam uma falange de riqueza e poder que abriu o mar de repórteres sem dizer uma palavra. O João viu-me. Viu a mulher que ele tinha descartado. Eu parecia radiante não por causa do dinheiro, mas porque o peso da sua opressão tinha desaparecido. O desespero arranhou a garganta do João. Ele atirou-se para mim, rompendo a sua própria segurança. Ana, Semi, espera! O Vasco Pinhão interveio à minha frente instantaneamente, a mão levantada ao peito do João, parando-o de repente. Não foi um empurrão violento, apenas um objeto imóvel a encontrar uma força muito fraca. Não, avisou o Vasco, a sua voz baixando 50 graus. Preciso de falar com a minha mulher, implorou o João, olhando por cima do Vasco para mim. Ana, por favor, isto foi longe demais. O teu pai, ele está a matar a empresa. Milhares de empregos, Ana. Pensa nos funcionários. Podemos arranjar isto. Podemos conversar. Só nós os dois, como nos velhos tempos. Eu parei. Fiz um gesto ao vácuo para se afastar. Olhei para o João, realmente olhei para ele pela primeira vez em anos. Vi o suor na sua testa, o medo nos seus olhos. Lembrei-me do homem que costumava segurar a minha mão enquanto víamos filmes baratos num computador portátil. Aquele homem estava morto. Os velhos tempos acabaram, João, disse eu. A minha voz, calma e clara, a superar o som das máquinas fotográficas a clicar. Tu mataste-os. Quiseste lutar. Quiseste usar a lei para me magoar e tirar a Sofia. Pois bem, eu trouxe a lei. Mas a empresa, implorou o João, é o trabalho da minha vida. O Tiago deu um passo em frente, verificando o relógio. Na verdade, sobre isso, desde que o congelamento dos transportes foi anunciado há 20 minutos e a notícia da sua fraude rebentou, as ações da Reynolds Tech caíram 38%. Está em queda livre. O Tiago segurou o seu telemóvel, mostrando um ticker de ações que estava inteiramente vermelho. A Sovereign Capital acabou de iniciar uma oferta de aquisição hostil, disse o Tiago casualmente. Estamos a comprar as ações em dificuldades. No momento em que o mercado fechar hoje, a minha empresa provavelmente terá uma participação maioritária na Reynolds Tech. O João parecia que ia vomitar. Tu estás a roubar a minha empresa. Estamos a adquiri-la, corrigiu o Tiago.
E a primeira ordem de trabalhos para a nova administração será demitir o CEO por má conduta grave e má gestão financeira. Acabou, João. Não tens uma empresa, não tens uma esposa, não tens uma reputação. Eu aproximei-me, os meus olhos azuis duros. Disseste que eu não era feita para o sucesso, João. Tinhas razão. Não sou feita para o teu tipo de sucesso. O tipo que exige pisar em todos os que um dia te amaram. Mas não te preocupes, vou certificar-me de que a Sofia seja criada para ser forte. Ela saberá exatamente quem é a sua família. E saberá exatamente quem foi o pai dela. Virei-me para o Vasco. Vamos terminar isto lá dentro. Os Pinhão viraram-se e voltaram para a sala do tribunal. O João ficou parado no corredor, os flashes das câmaras a cegá-lo, a capturar o momento exato em que o seu mundo inteiro se desintegrou. O Pedro olhou para o seu cliente com total nojo, já a compor o comunicado de imprensa, onde largaria o João como cliente devido a diferenças éticas irreconciliáveis. O João olhou à sua volta à procura da Carla, à procura de alguém para lhe dizer que ia ficar tudo bem. Mas a Carla tinha ido embora. Ele estava total e completamente sozinho. E o julgamento ainda nem sequer tinha tecnicamente recomeçado. O ar do tribunal tinha mudado. Já não era estagnado e burocrático. Estava carregado com a eletricidade de uma tempestade iminente. Quando a sessão recomeçou, o Pedro Costa tinha desaparecido. No seu lugar sentava-se um advogado mais jovem e suado, chamado João Mendes. O João tinha-o contratado freneticamente por telefone durante o intervalo, porque o Pedro recusara-se a representar um cliente que cometera perjúrio. O João estava sentado sozinho à sua mesa, parecendo um homem a tentar agarrar-se à beira de um precipício com os dedos engordurados. Do outro lado do corredor, o flanco Pinhão estava calmo. Eu estava sentada ao centro, ladeada pelo meu pai e pelos meus irmãos. Não olhei para o João. Estava a olhar para uma fotografia da Sofia na secretária. Senhor João Mendes, disse a juíza Gomes, a sua paciência visivelmente a esgotar-se. Tem alguma defesa a oferecer relativamente às alegações de bens escondidos? O João Mendes levantou-se puxando uma gola que estava demasiado apertada. Vossa Excelência, o meu cliente, o Sr. Reynolds, mantém que os fundos estavam meramente parados para futuras oportunidades de investimento. Ele não tinha intenção de os ocultar permanentemente. O Vasco Pinhão nem sequer se levantou, apenas se inclinou para o microfone. Estacionados numa empresa de fachada chamada New Life Holdings, registrada numa caixa postal nos Açores. Isso soa menos a estacionamento e mais a contrabando. Deferido, disse a juíza Gomes secamente. Passemos à questão da custódia. Esta é a minha principal preocupação. Sr. Reynolds está a pedir a custódia total com base na falta de aptidão da mãe. O João levantou-se. Tinha de mudar de tática. O dinheiro tinha desaparecido. A empresa estava a desaparecer. Mas se pudesse magoar-me, se pudesse tirar a Sofia, ainda podia ganhar alguma coisa. Ainda podia forçar os Pinhão a pagarem-lhe um resgate. Sim, Vossa Excelência, disse o João, a sua voz a tremer, mas ganhando força. Independentemente dos meus erros financeiros, o fato é que a Ana me mentiu durante 10 anos. Fingiu ser pobre. Fingiu ser uma ninguém. Isto prova um nível patológico de engano. Como podemos confiar numa mulher que esconde toda a sua identidade? Ela é claramente mentalmente instável. Sofre de delírios, ou melhor, de uma compulsão para enganar. Uma criança não pode ser criada num ambiente de mentiras. Foi um ângulo desesperado e vicioso. Ele estava a manipular-me pela última vez, usando a minha humildade como arma. Eu encolhi-me. A acusação doía porque torcia o meu maior ato de amor. Abdicar do meu privilégio para construir uma vida real com ele, numa doença. O Dr. Martins, encorajado pelos pesos pesados atrás dele, levantou-se. Vossa Excelência, gostaríamos de chamar a nossa última testemunha,
relativamente ao ambiente que o Sr. Reynolds proporcionou. Entrou a Sra. Dona Teresa, uma mulher idosa, corpulenta, com olhos gentis e uma expressão feroz. Era a governanta que o João tinha despedido há 3 anos, porque cheirava a detergente. O João franziu a testa. O que é que ela sabe? A Dona Teresa subiu ao estrado. Sr. O'Connell, perguntou o Dr. Martins. Trabalhou na casa dos Reynolds durante 4 anos, correto? Sim, ela acenou com a cabeça. Até que o Sr. Reynolds me despediu por me recusar a deitar fora os vegetais da horta da Sra. Reynolds. Alguma vez testemunhou o Sr. Reynolds a interagir com a sua filha Sofia? A Dona Teresa estreitou os olhos para o João. Sim, se é que se pode chamar interagir. Por favor, elabore. Ele ignorava a criança, afirmou a Dona Teresa categoricamente. Mas pior do que isso, tratava-a como uma empregada. Quando a Sofia tinha 4 anos, desenhou-lhe um quadro. Ele disse-lhe que a perspectiva estava errada e que ela precisava de otimizar a sua produção, se quisesse ter sucesso. Fez uma criança de 4 anos chorar por causa de um desenho a lápis de cor. Oposição, boatos, guinchou o João Mendes. Tenho gravações, disse a Dona Teresa calmamente, tirando uma pendrive da mala. Instalei uma câmara de vigilância na cozinha porque estava preocupada com a forma como ele falava com a Sra. Reynolds, quando ela não estava a olhar. Pensei que ele a pudesse agredir. Ele nunca a agrediu, mas magoava-a com palavras todos os dias. A juíza Gomes aceitou a pendrive. Reproduza. O monitor do tribunal ganhou vida. As imagens estavam granuladas, captadas de um ângulo elevado numa cozinha. Mostrava o João mais jovem, a andar de um lado para o outro, enquanto eu cozinhava o jantar com a Sofia, ainda bebê, na anca. Vídeo. João. Tu és inútil, Ana. Pedi a gravata azul, trouxeste a azul marinho. Tens sequer um cérebro ou está apenas cheio de receitas e conversa de bebê? Vídeo. Ana. Desculpa, João. Estou cansada. A Sofia esteve acordada a noite toda com febre. Vídeo. João. Não me interessa a febre. Tenho uma reunião com investidores. Se falhar, a culpa é tua. Tu arrastas-me para baixo. Tu és uma âncora, Ana. Uma âncora pesada e enferrujada. O vídeo cortou para outro clipe. O João estava ao telefone, sem saber que eu estava na sala. Vídeo. João. Sim, Carla. Não posso deixá-la ainda. A OP é no próximo mês. Preciso da imagem de homem de família. Assim que as ações estiverem consolidadas, largo o peso morto. E a miúda não sei. Colégio interno. Talvez seja demasiado parecida com a mãe. Mole, patética. O ecrã ficou preto. O silêncio no tribunal era pesado, sufocante. O João Reynolds estava paralisado. Não podia negar a sua própria voz. Não podia distorcer a sua própria crueldade. A juíza Gomes tirou os óculos. Olhou para o João com uma expressão de profunda desilusão. Sr. Reynolds, disse a juíza, a sua voz baixa e perigosa. Argumentou que a mãe é incapaz porque não lhe disse que era herdeira. No entanto, as provas sugerem que ela escondeu a sua riqueza especificamente para evitar isto, para evitar ser usada por um narcisista que vê a sua própria esposa e filho como mercadorias. O Vasco Pinhão levantou-se. Não sorriu. Parecia um carrasco. Vossa Excelência, disse o Vasco, também temos o relatório toxicológico da amostra de cabelo que o Sr. Reynolds forneceu para o exame médico do seguro no mês passado. Nós requisitamo-lo. Entregou um papel ao oficial de justiça. Positivo para cocaína, leu o Vasco. Níveis elevados, consistentes com uso diário. Viagens de trabalho, presumo. O João desabou na cadeira. Estava tudo acabado. A casa de cartas não tinha apenas caído. Tinha sido incinerada. Já ouvi o suficiente, disse a juíza Gomes, empilhando os papéis. Estou pronta para decidir. O veredito foi escaldante. Foi uma total evisceração da vida do João Reynolds. A decisão,
Divórcio, concedido com base em adultério e crueldade. 2. Custódia. Custódia legal e física exclusiva da Sophia Reynolds, concedida a Ana Pinhão. Ao João foi concedido um regime de visitas supervisionado uma vez por mês, sujeito à conclusão de um programa de reabilitação de drogas e gestão da raiva de 2 anos. 3. Financeiros. Devido à fraude comprovada e ocultação de bens, o contrato pré-nupcial foi anulado. A juíza invocou uma rara penalidade por quebra do dever fiduciário. O João foi condenado a pagar a Ana 50 milhões de dólares em danos punitivos, uma vez que o seu dinheiro líquido foi apreendido e as suas ações estavam a despencar. Isso significava liquidação total. 4. Ordem de restrição. Uma ordem de restrição permanente impedia o João de se aproximar a menos de 500 metros de mim, da Sofia ou de qualquer propriedade dos Pinhão. O João saiu sozinho do tribunal. Não havia câmaras desta vez. A imprensa já tinha a sua história, o segredo dos Pinhão, e já tinha passado a entrevistar os irmãos glamorosos. O João era notícia velha. Era um conto de advertência. Chamou um táxi porque o seu Tesla tinha sido desativado remotamente pela empresa de leasing durante o julgamento. Os seus cartões de crédito foram recusados no primeiro hotel que tentou. Acabou num motel barato perto do aeroporto, do tipo de lugar com sinais de neon a piscar e paredes finas. Sentou-se no colchão irregular, a olhar para o papel de parede a descascar. Verificou o telemóvel. Nenhuma mensagem. A Carla tinha-o bloqueado em tudo. Os seus amigos do mundo da tecnologia, aqueles que bebiam o seu uísque e riam das suas piadas sobre a sua esposa aborrecida, todos tinham deixado de o seguir. Ele estava exatamente onde tinha dito que eu pertencia, em Nenhures. 3 meses depois, o Gala de Caridade para a Fundação Novos Horizontes era o evento da estação em Lisboa. O salão de festas era um mar de diamantes, smokings e champanhe. Eu estava no centro da sala, mas já não parecia a mulher do tribunal. Usava um vestido de seda verde esmeralda que abraçava a minha figura, o cabelo a cair em ondas soltas e confiantes. Ria de algo que um homem alto e bonito estava a dizer. O homem era o Dr. Rui Costa, um renomado cirurgião pediátrico. Era gentil, brilhante e, segundo os tabloides, completamente apaixonado pela Fênix de Lisboa, como agora me chamavam. Então, estás a dizer-me que... O Rui riu, segurando 2 flutes de água com gás. Que o teu irmão Vasco comprou mesmo o edifício onde é o novo apartamento do João? Ele não comprou só o edifício. Sorri, os meus olhos a enrugar nos cantos. Ele comprou a empresa de gestão. Queria ter a certeza de que a renda era rigorosamente cumprida. O Rui abanou a cabeça. Lembra-me de nunca me cruzar com um pinhão. Seja apenas honesto, disse eu suavemente, tocando-lhe no braço. É tudo o que sempre pedimos. Do outro lado da rua, nas sombras de um beco, um homem com um casaco de capuz observava a entrada luminosa do hotel. O João parecia 10 anos mais velho. Não se barbeava há semanas. Estava a trabalhar num armazém agora, a mover caixas. Ironicamente, algumas delas eram contentores da Kingsman Global Shipping. Observava-me através das portas de vidro. Via a forma como atirava a cabeça para trás e ria. Via a forma como o Dr. Rui olhava para mim com respeito, com admiração. Via a vida que podia ter tido se não tivesse sido tão cego pela ganância e pelo ego. Tinha segurado um diamante na mão e atirou-o para longe porque pensou que era apenas uma rocha. Uma SUV preta parou na berma perto dele. A janela desceu. Era o Tiago Pinhão. O João congelou. Queria correr, mas as suas pernas não se mexiam. O Tiago não parecia zangado. Parecia ter pena. Estendeu um pequeno envelope. Pega, disse o Tiago. O que é? O João resmungou, a sua voz rouca. Um bilhete de autocarro, disse o Tiago.
Só de ida para trás dos montes. Temos lá uma filial distante que precisa de um zelador. É um emprego. É um começo. Mas se ficares em Lisboa, se tentares vê-la novamente da próxima vez que te vir, não será de um carro. O João pegou no envelope. As suas mãos tremiam. Ela sabe? Perguntou o João. Ela sabe que estou aqui? O Tiago olhou para o salão de festas onde eu dançava com o Rui. Eu parecia livre. Não, disse o Tiago, subindo a janela. Ela nem pensa em ti. A SUV arrancou, desaparecendo nas luzes da cidade. O João ficou ali por um longo momento, agarrado ao bilhete. Olhou para o salão de festas uma última vez. Viu-me girar o vestido, a esvoaçar, uma visão de alegria e poder. Apercebeu-se então de que o castigo não era a pobreza, não era a humilhação. O castigo era saber que eu estava feliz e ele não tinha absolutamente nada a ver com isso. Virou-se, puxou o capuz para se proteger da chuva e começou a caminhar em direção à estação de autocarros. O que teriam feito no meu lugar? Teriam perdoado? Teriam continuado a lutar pela vida que construíram ou por aquela que deixaram para trás? É difícil dizer. 5 anos depois, o horizonte de Lisboa tinha mudado, mas não tanto como Ana Pinhão. Eu estava na varanda da nova sede da Fundação Kingsman Caldwell, uma torre de vidro reluzente com vista para o rio Tejo. O vento chicoteava o meu blazer branco feito à medida, mas eu não tremia. Tinha esquecido como tremer anos atrás. Dentro da suíte penthouse, atrás de mim, o ar estava preenchido com o burburinho de negócios de alto risco. Hoje era a aquisição da Omnicorp, uma empresa de logística rival que tinha tentado minar as rotas de transporte da Kingsman Global. Eles estão a esticar-se na avaliação dos centros de distribuição asiáticos, disse o Tiago, saindo para a varanda com um copo de cristal de água com gás. O seu cabelo estava mais grisalho agora, distinto, mas os seus olhos continuavam tão afiados. Acham que, como és tu que estás a liderar a negociação, te podem encantar para obteres um desconto. Virei-me um pequeno sorriso sabichão brincando nos meus lábios. Acham que sou a Pinhão simpática, porque dirijo o braço de caridade. Isso é fofo. Carlos Silva é da velha guarda, avisou o Tiago. Ele conheceu o João. Acha que eras a esposa troféu que teve sorte com um bilhete de lotaria genética. Ele não sabe que foste tu quem reestruturou toda a nossa cadeia de abastecimento europeia no ano passado. Então vamos educá-lo, disse eu, voltando para dentro. A sala de conferências era imponente. Carlos Silva, um homem na casa dos 60 com uma voz manchada de charuto e um fato que custava mais do que um sedã médio, estava sentado à cabeceira da mesa. Não se levantou quando eu entrei. Ana, Carlos acenou com a cabeça condescendentemente. Ou devo dizer, Sr. Caldwell, agora, que bom vê-la. Estava a dizer ao seu irmão que este preço é simplesmente agressivo. Não estamos a vender uma banca de limonada. Eu sentei-me na extremidade oposta. Não abri uma pasta, não olhei para um tablet. Simplesmente juntei as mãos na mesa e mantive o seu olhar. Senhor Carlos Silva, comecei, a minha voz suave, mas carregando o peso de um malhete. Tem razão. Não está a vender uma banca de limonada. Está a vender uma rede de logística falhada que está atualmente sob investigação pela Agência Portuguesa do Ambiente por despejo de resíduos em águas internacionais ao largo da costa da Indonésia. Uma investigação, devo acrescentar, que está prevista para se tornar pública na próxima terça-feira. Carlos congelou. O sorriso condescendente desapareceu instantaneamente. Isso é um rumor, não corroborado. É um dossiê, corrigi. Um que o meu marido, o Rui, encontrou enquanto coordenava navios de ajuda médica na área, e um que o meu irmão Vasco verificou com os seus contactos em Raia. Deslizei um único pedaço de papel pela longa mesa de mármore. Não era um contrato. Era um comunicado de imprensa redigido e pronto para enviar. Opção A, disse eu, erguendo um dedo.
Compramos a Omnicorp pelo preço que eu estabeleci, o que é justo, considerando a responsabilidade que estamos a absorver. Limpamos a sua confusão, fazemos um rebranding e reforma-se com a sua dignidade e um paraquedas dourado muito saudável. Ergui um segundo dedo. Opção B. Sai daqui a pensar que pode intimidar a esposa troféu. Eu divulgo essa declaração. As suas ações caem pela manhã. As multas da APA levam-no à falência até o Natal. E passa a sua reforma a explicar aos seus acionistas por que perdeu tudo. A sala ficou em silêncio. O Tiago observava a irmã com orgulho explícito. Esta era a mulher que o João Reynolds tinha chamado de simples. Esta era a mulher que supostamente precisava de um homem para sobreviver. Carlos Silva olhou para o papel, depois para mim. Viu o aço por trás dos meus olhos azuis. Percebeu, tarde demais, que não estava a lidar com uma socialite. Estava a lidar com um tubarão que tinha aprendido a nadar nas águas mais profundas. Onde é que eu assino? Carlos sussurrou. Em Trás-os-Montes, a 2,5 quilômetros de distância, na sala de descanso suja de um parque de escritório genérico em Bragança, um homem chamado Ricardo estava a comer uma sanduíche de fiambre de um saco de plástico. Parecia mais velho do que os seus 45 anos. A sua linha do cabelo tinha recuado. O seu rosto estava inchado por álcool barato e noites sem dormir, e as suas mãos ásperas de esfregar o chão. Ei, Ricardo! Gritou um zelador mais jovem, apontando para a pequena televisão montada no canto. Não é aquela senhora das revistas, aquela que construiu aquelas escolas em África? O Ricardo, anteriormente conhecido como João Reynolds, levantou os olhos. No ecrã, a CNN cobria o gala da Mulher do Ano. Eu parecia deslumbrante num vestido dourado, de mãos dadas com o Dr. Rui Costa. Eles riam, olhando um para o outro com uma ligação genuína e elétrica que o João nunca tinha experimentado, nem mesmo no início. Repórter. Anna Kingsman Caldwell redefiniu mais uma vez o que significa ser uma influenciadora. Após a sua aquisição da Omnicorp, prometeu 50% dos lucros a iniciativas de limpeza dos oceanos. Esta noite está acompanhada pela sua filha Sofia, uma campeã júnior de xadrez. A Câmara fez um PAN para uma adolescente. A Sofia tinha 15 anos agora. Era alta, confiante, usava um fato em vez de um vestido, parecendo ferozmente inteligente. O João sentiu um golpe físico no estômago. Aquela era a sua filha. Não havia há 5 anos. Não lhe tinha enviado um cartão de aniversário porque a ordem de restrição e a sua própria vergonha o impediam. Ela é qualquer coisa, não é? Disse o jovem zelador, abanando a cabeça. Imaginem ser casado com uma mulher assim. Terias de ser o homem mais sortudo da terra ou o mais burro da história para a deixar ir. O João parou de mastigar. A sanduíche de fiambre sabia a cinza. Sim, sussurrou o João, a sua voz embargada. O homem mais burro da história. Ele levantou-se, amassou o saco do almoço e atirou-o para o lixo. Voltou para o seu carrinho, pegou na sua esfregona e voltou a limpar o corredor de uma empresa que nunca possuiria, numa vida que merecia a cada segundo. De volta a Lisboa, o gala estava a terminar. O salão de festas estava vazio, exceto pelo pessoal da limpeza e pelo círculo íntimo da família Pinhão. Eu estava sentada na beira do palco com os saltos altos descalçados. O Rui sentou-se ao meu lado a afrouxar a gravata. A Sofia estava sentada com os tios Vasco e Tiago, que discutiam sobre quem lhe tinha ensinado a jogada vitoriosa no seu último torneio de xadrez. O tio Vasco disse para sacrificar o cavalo. Riu a Sofia, a sua voz brilhante e despreocupada. Mas o tio Tiago disse para acumular os meus recursos. E o que fizeste? Perguntei eu, olhando para minha filha com um amor feroz. Ignorei os dois. A Sofia sorriu. Capturei a rainha. O Afonso Pinhão, sentado numa poltrona de pelúcia próxima,
Bateu com a bengala no chão em sinal de aprovação. Essa é a minha rapariga. Os pinhão não jogam o jogo que os outros lhes impõem. Nós viramos o tabuleiro. Encostei a cabeça no ombro do Rui. Ele beijou a minha testa. Estás bem? Murmurou ele. Parecias um pouco distante durante o discurso. Estava apenas a pensar, disse eu baixinho. Nele? Perguntou o Rui. Ele era seguro o suficiente para nunca ter ciúmes de um fantasma. Na mentira, disse eu. Durante 10 anos, acreditei que era impotente. Acreditei na narrativa dele de que tive sorte por ele me ter escolhido, que era pequena, que não era nada sem ele. Ele fez-me uma lavagem cerebral para pensar que a minha gentileza era um defeito. Olhei para as minhas mãos, mãos que tinham assinado contratos de milhares de milhões de euros, e ligado joelhos esfolados, e segurado o homem que realmente amava. Mas não era um defeito, continuei. Era uma armadura. Ele não me podia quebrar porque eu sabia quem eu era, mesmo quando não conseguia dizer em voz alta. E quando ele finalmente tirou tudo, apenas revelou o aço por baixo. O Vasco aproximou-se entregando-me um copo de champanhe da pilha de descarte. Ele fez um brinde com um humor sombrio nos olhos. Que fique sempre no retrovisor. Não, disse eu, chocando o meu copo contra o dele. Ao julgamento. Porque sem ele eu nunca me teria lembrado que sou a juíza, o júri e a carrasca da minha própria vida. Levantei-me puxando a Sofia para um abraço, ladeada pelo meu marido e pela minha família. Vamos, disse eu, a minha voz a ressoar no salão vazio. Vamos para casa. Temos um despertar cedo. Prometi a Sofia que a ensinaria a iniciar uma aquisição hostil antes do pequeno almoço. A Sofia riu. Mãe, eu só quero waffles. Podemos fazer as duas coisas. Pisquei o olho. Saímos pelas portas do salão de festas, deixando as luzes para trás. Entramos na fria noite de Lisboa, uma frente unida, inquebrável e vitoriosa. Ana Pinhão tinha atravessado o fogo da traição e saído não como cinza, mas como um diamante, duro, brilhante e absolutamente intocável. E hoje, sinceramente, não tenho todas as respostas. Às vezes, pergunto-me se podia ter sido diferente. Se a Ana, de há 10 anos atrás, aquela que conheceu o João, imaginaria este caminho. A vida não é um conto de fadas, e os finais felizes são sempre mais complexos do que os livros nos fazem crer. É uma teia de escolhas, perdas e novas descobertas. Mas uma coisa é certa, a força, a verdadeira, não se encontra no que se tem, mas no que se é capaz de resistir. E isso, por mais que tentem tirar, ninguém te rouba. É a minha história, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas incertezas.